Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, que está sendo transmitido para a TV Manaim e a Rádio Manaim, como também em todas as nossas plataformas, o canal oficial do YouTube. E nós convidamos aqueles que participam conosco para iniciarmos este culto fazendo uma oração, clamando ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e suplicamos nesta hora, ó Deus, dá-nos libertação, comunhão contigo e perdoe os nossos pecados. Dá-nos acesso à tua presença e que nos alegremos com a presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora a participarmos juntos de um louvor de clamor ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que participam conosco através dos nossos canais de televisão abertos, também na Sky, e também aqueles que nos veem pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, nós temos também irmãos de outras igrejas que participam conosco dos nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente com o pastor Marcelo Ferreira, Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor a todos. pastor Sérgio Souza. Pai do Senhor Amadeu e a todos, Marcelo. Nós estamos nesses programas nossos últimos tratando de um assunto muito importante para a igreja, não é? Como se diz assim, é um assunto fundamental para a igreja, porque fala da operação do Espírito Santo na vida da igreja, chamado por Paulo de dons espirituais. Nós vamos dar continuidade a esse assunto muito importante. Falamos nos últimos programas sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais também, como nós fazemos, foi colocada a pergunta, como nós fazemos para que eles se mantenham presentes, vivos, ativos na vida do crente. Foi trazido, né, aqueles aspectos de usar os meios de graça para que isso se confirme, consolide. Hoje, nós vamos falar sobre a importância dos dons espirituais na vida da igreja. E eu começo com o Sérgio, né? Ô Sérgio, como é que você leva a sua igreja? Porque o dom espiritual é uma necessidade, né? Mas a igreja primitiva viveu isso, nós vemos isso no livro de Atos. Mas você tem que despertar a igreja a se interessar por essa bênção. Como é que você trabalha na sua igreja
Porque isso os outros pastores estão ouvindo. Como é que nós fazemos isso na igreja para despertar na igreja o interesse em buscar e ter os dons espirituais, Sérgio? Primeiramente, dentro daquilo que você já disse, é mostrar para a igreja, para os obreiros, diáconos, as senhoras de frente, professoras, e todos, naturalmente, os jovens, até os adolescentes, mostrar para todos que nós precisamos dos dons espirituais. A nossa experiência da obra do Espírito Santo no nosso meio sempre foi marcada por dons espirituais. E assim vai ser até Jesus voltar. É preciso mostrar para a igreja essa dependência que nós temos e queremos ter de que o governo que haja sobre nós seja do Espírito Santo. Mas não só isto, porque volta e meia, isso faz parte da vida, você tem alguém doente. A pessoa doente, ela pode e deve, vai ao médico, tomar o remédio que for recomendado, está tudo certo. Mas o Senhor também pode curar. Há batalhas que nós enfrentamos cuja solução é impossível. Não sobre certas situações, não há o que fazer. Nós temos que tentar a nossa parte, ok? Mas o Senhor pode operar uma maravilha em determinado Só abrindo assunto. um parênteses nesse assunto que você está trazendo, eu me lembro, eu era pastor na igreja em Praia da Costa 4. E eu tinha uma irmã, ela era do trabalho de senhoras, dedicadíssima irmã, dedicadíssima. Assim, muito atenta à doutrina, ela uma mulher inteligente, espiritual e tal, mas não tinha dons. E alguém me questionava, eu digo, isso é o seguinte, ela tem todas as qualidades, conhece a doutrina e tal, mas nós precisamos despertar isso nela. Eu chamei a irmã, falei, minha irmã, você precisa ter dons. Você é muito usada, você vai à frente, você tem um trabalho notável, você conhece bem a palavra. Ela entregava umas mensagens na reunião de senhoras muito boas, participava e tal, mas ela não tinha dons, nada. Eu digo, irmã, você precisa ter dons. Eu vou te ajudar, nós vamos orar, você vai madrugar, você vai jejuar, tira um dia na semana para fazer uma madrugada e um jejum. Por esse motivo, Sérgio, ela começou a fazer isso. De uma hora, Marcelo, de uma hora para outra, ela começou a ter visões, revelações, interpretação de língua. Foi o maior exemplo que eu tive em Praia da Costa 4. Hoje ela é usadíssima e tal, mas o que eu senti, e por isso que eu quero a sua experiência, você é um pastor de muito tempo, tem muita experiência com isso. O que eu senti, faltava nessa irmã, Marcelo, despertá-la para se interessar. Ela estava acomodadinha na função que ela tinha. E, Amadeu, é muito importante na busca dos dons os recursos da graça. Ou seja, a graça foi estabelecida pelo sacrifício de Jesus. Os recursos da graça, jejum, madrugada, oração, louvor, são recursos que te dão acesso a essa graça. A pessoa que quer ser usada em dons, que não tem experiência, ele precisa usar os recursos da graça para que a graça possa se mover em favor dela e aí começam as experiências. O que é interessante em relação aos dons é que sempre quando Paulo fala dos dons, ele não mostra que o membro da igreja deve ficar passivo e aguardando, se um dia o Senhor quiser me usar. Ele sempre usa a expressão, procurai os dons espirituais, Isso. Procurai os melhores dons espirituais. Então a iniciativa vem do crente. É aquele texto, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. A iniciativa vem do homem, vem do membro de buscar o Senhor. E o Senhor vai dar a resposta dando a experiência. Me lembra dessa palavra zelo, que eu quero voltar depois dessa palavra zelo. Depois, agora não. Mas a palavra diz, todos podereis profetizar. Claro. Bem, mas na prática, Marcelo falou dos recursos da graça e a pessoa não pode ficar acomodada. E, obviamente, você contou de uma experiência
de uma atitude sua como pastor, isso tem que estar estendido. Claro, Para claro. o obreiro, responsável por grupo. Isso. Tem questões administrativas. Meus irmãos, tem um dia, tem o cuidado com o tempo, nós temos que abrir a igreja. E é isso mesmo, tudo isso tem que ser cuidado. Mas leva o grupo vamos hoje fazer um momento de oração pelos dons espirituais, pelo batismo com o Espírito Santo, quem ainda não é batizado, o diácono responsável pelas professoras, a mesma forma. Então, você pode reservar cultos. Você tem um culto de quinta-feira, culto de oração. Pode reservar consulta ao Senhor. Hoje vai ser um culto para buscar os dons espirituais. Por que não? Isso pode ser feito. E o que não pode acontecer é a igreja começar a ter como comum, teve um culto de ceia onde o Senhor não falou, teve um culto de oração onde não houve dons, houve uma reunião de grupo de sessão que não houve visões manifestas, e começar a achar que isso é comum e tornar isso normal, porque não é. Não. A igreja precisa não se conformar com isso, e aí buscar o dom, buscar o pastor, levar a igreja a uma busca, a se humilhar diante do Senhor, para que haja manifestação dos dons espirituais, que é essencial. Porque uma igreja batizada com o Espírito Santo que não tem dons, algo está faltando. Exato, mas essa colocação do Marcelo, eu um dia cheguei num culto de ceia e eu falei com o pastor, pastor, olha, o culto de ceia é uma festa para nós, né? Um momento especial. Um culto de ceia, você não ter dons, você não pode ser Sérgio e Marcelo. Marcelo colocou muito bem isso. O pastor que governa, né? Ele tem que ter uma noção certa e séria disso, porque ele sabe que ele foi levantado por um dom espiritual. Entendeu? Amém. Ele é resultado disso. Por revelação. É profético, né? Então, ele tem que levar a igreja a isso, porque isso é você conduzir, como o Marcelo colocou muito bem, é você conduzir a igreja a isso. Se você não despertar a igreja nesse sentido, é muito comum, Sérgio e Marcelo, nós estamos fugindo um pouquinho mas isso é importante. É muito comum, por exemplo, você chegar... Isso é um defeito que o diácono tem, nós temos que corrigir isso nos diáconos. Aí você chega numa reunião de grupo de assistência, que é um assunto não tratado depois, no segundo bloco aqui, mas aí ele diz, não, mas o meu grupo é muito pobre em dons. O grupo, pastor, mas eu tenho meu grupo, mas o meu grupo é muito pobre em dons. Sim, mas pobre em dons, o que você tem que fazer? Tem que procurar aquilo que o Marcelo falou. Então você vai enriquecer seu grupo com dons espirituais, através de busca. Não? Aí você tem um grupo com 50 pessoas, 40 pessoas, e você tem 3, 4 com dons, e aí? Então, mas falta dessa... Né? Que isso é muito importante, como você falou, Sérgio. Né? Tem que levar o povo a buscar o Senhor, e pode uma irmã que está nos assistindo, uma senhora, um jovem, ele pode, com devido respeito, procurar o pastor dele, não é, Marcelo? Fala, pastor, não é para cobrar o pastor, a nossa igreja aqui, o local, precisa ter uma experiência ainda maior com os dons. Vamos buscar, posso reunir os jovens, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um período de jejum. Tem que levar. Vamos subir o monte. No início, Sérgio, esse assunto que você está abordando, no início da igreja, lá no início, ainda Jonas era vivo, Jonas teve aquela revelação do jejum de quinta-feira até o meio-dia. Porque era um jejum que nós encerrávamos com a reunião do primeiro grupo de intercessão, que era formado de pastores em Vila Velha. Um grupo ali que reunia toda quinta-feira, de 11h30 a meio-dia, a reunião com a entrega do jejum. Nessa época, toda a igreja, na quinta-feira, jejuava até meio-dia. Depois veio essa orientação só para os grupos de intercessão. Amém. Mas eu nas minhas igrejas, Marcelo,
eu sempre orientei o seguinte: todos os irmãos que são usados em dons espirituais precisam jejuar quinta-feira até meio-dia. Eu também dou essa... Eu é uma recomendação, linha. né? Recomendação. Porque é o seguinte, é o que você falou, não sei se foi você no programa anterior, você tem que manter isso. Como é que você vai manter? Porque se você se acomodar, os dons vão desaparecer da sua vida. Né? Você tem que estar sempre buscando. Até porque a vida, o dia a dia, é muito duro para quase todo mundo, é muito corrido. Hoje em dia, então, as coisas são muito difíceis. Então, se as pessoas se acomodarem, se nós nos acomodarmos, você está tão envolvido com outras coisas, com as preocupações, é o meu estudo, meu trabalho, a casa, etc. E temos que cuidar bem das coisas, que você deixa de buscar aquilo que é essencial, que é indispensável. E talvez haja em algumas igrejas, parece a impressão que em algumas igrejas está crescendo muito o número de irmãos que eles só querem receber dons. Eles não estão buscando os dons. E no lugar de buscar os dons, eles estão buscando os irmãos que são usados em dons. E isso é um erro doutrinário. Ele não pode ser só um espectador e só depender de receber. Não, ele também deve buscar ter a experiência dele com os dons. Amém. Até porque se você tem uma igreja onde tem poucos irmãos usados em dons, eles ficam sobrecarregados. E acaba criando até uma certa dificuldade às vezes. Esse grupo de ovelhas que hoje só querem receber, é preciso uma ação do ministério para tirar desse comodismo e gerar neles pela palavra o desejo de também ter os dons, de serem usados. Porque existe uma verdade, né, Amadeu? A igreja que há dons, onde o senhor está falando, elas estão crescendo. Claro, claro. E as que não estão com dons, elas estão tendo dificuldade. Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta ainda dentro desse programa. Nós temos ainda um bom espaço, depois eu vou passar para a Sérgio. Como você administra isso? Porque os dons dentro da igreja, que você sempre está falando que a igreja é corpo, né? Mas os dons dentro da igreja são muito importantes. Nós tivemos no começo muita dificuldade com dons, poucas pessoas com dons, e isso criava um monopólio dentro da igreja. Como é que você trabalha isso hoje, os dons dentro da igreja, administrando isso dentro da igreja, Marcelo? Os dons espirituais é uma das grandes riquezas da igreja, mas os dons sem disciplina, sem governo, viram um grande problema dentro da igreja. Então eu creio que as nossas igrejas são muito bem doutrinadas e muito conscientes de que todos os dons que vêm da igreja, principalmente dons que envolvem decisões, direções, eles precisam passar por um filtro, eles precisam ser julgados, eles precisam passar pelo ministério. Tem dois pontos importantes. Primeiro, serem julgados, se é do Senhor ou não, que aí entra o discernimento. E depois, para aplicar, como ele vai ser aplicado, que aí entra a sabedoria. E eu acho que esse filtro está no grupo de intercessão. Lógico que um dom de edificação, um dom de bênção é entregue ali na oração mesmo. Mas todos os dons que envolvem alguma direção, que envolve decisões no rebanho, no ministério, eles precisam ser encaminhados para esse grupo de intercessão, que é o filtro, exato, onde o dom vai ser filtrado. Marcelo, veja só, você quer ver uma coisa? No início, vocês são mais novos, não participaram. Você tinha aquelas pessoas dentro da igreja, e eu vi isso várias vezes e tal, que dominavam a igreja com... Ela tinha dom, ela dominava tudo. Eu me lembro da igreja, eu me lembro de uma experiência muito interessante no Manaim. O grupo era pequeno e tinha umas 2 ou 3 irmãs muito usadas em dons, mas tinha uma que era usadíssima, mulher muito usada, experiência incrível, muito usada. E nós estávamos um dia no Manaim e essa senhora chamou, já deu a atenção. E eu estava perto ali, como é que o homem vai reagir? Ela olhou e disse: pastor, eu tenho um questionamento a fazer ao senhor. O Espírito está muito triste com o senhor, muito triste, porque aquela revelação que o senhor me deu, o pastor ainda não colocou em prática aquilo e tal. E eu fiquei perto assim, falei, qual vai ser a reação de Gedeuti? Aí Gedeuti deu um sorrisinho, olhou para ela, né?
Falou assim, fica calmo, irmão, calma. O espírito que está triste é o espírito da irmã. Muito bom. Aí eu comecei a rir da tirada. Não, fica tranquilo, mano. Tá tudo sob controle, tá? Mas olha, despreocupa, porque o espírito que está triste é o espírito da irmã. Bom. Aí, mas veja só, nós tivemos isso muito no começo, né? A pessoa dominava. O Marcelo, você tinha um chamado, entre aspas, profeta dentro da igreja. Ele dominava a igreja independente de você não tinha voz ativa. Ele tomava uma decisão sobre a posição, a situação de um membro da igreja, um crente, um posicionamento, e você não... Porque o profeta falou, está falado. Isso foi uma coisa que foi mudada. Isso que você colocou bem, de você discernir dentro da... E não deixar, e você falou muito bem isso, não deixar a coisa sair do controle. Tem um aspecto que eu me lembrei agora, que é importante. A pessoa que vai levar a mensagem, o obreiro, o pastor, o diácono, às vezes a senhora no culto das senhoras, pode ser que depois daquela mensagem, mesmo depois de um louvor, pós-mensagem, o Senhor queira falar em interpretação de línguas. O que a sabedoria nos indica? Aquela pessoa que pregou, ela não deve ser usada, né? Claro. Vai confirmar o que ela pregou, não é sábio, né? Profetiza e outros julguem. Que é uma coisa interessante desse tipo de irmãs ou de pessoas que querem dominar ou governar através dos dons. Geralmente, eles entregam muitos dons administrativos. Eles não entregam muito dons do que está oculto. Então é dom de quem deve ser levantado, de que dia deve ser a vigília, a mudança que tem que ter na igreja. Então ele quer administrar. Ele não entrega dom de mistério. E aí é uma forma do pastor identificar isso. Ele está querendo governar usando os dons. Porque não tem ministério. Pois é, Marcelo, isso que foi a pergunta que eu fiz para você. O pastor tem que estar bem ativo dentro da igreja. Porque nós estamos falando, Sérgio, presta atenção, os irmãos estão ouvindo, olha só, nós estamos falando de uma manifestação é o que Paulo diz, uma manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Amém. Então, é aquilo que no começo da carta aos Coríntios ele diz, aquilo que o olho não viu, como você está falando, o ouvido não ouviu. Quer dizer, não passou pela razão, pelo sentido do homem. É uma coisa que veio fora. Isso que ele está dizendo é muito importante. Então é por isso que a pergunta que eu fiz a Marcelo, como você trabalhar os dons dentro da igreja, você identificar a linha. Isso aqui, entendeu? Isso aqui, entendeu? Não está bem. Você colocou, a irmã está na frente fazendo, entregando a mensagem, depois ela vai dar, ela tem que ter, não é a função dela, mas isso é um trabalho, não é ela que vai ser usada dessa forma. Que você disse para te lembrar, eu acho que tem a ver com o tópico agora, você falar sobre o zelo. Olha só, o zelo, eu usava sempre, como dava aula, o zelo é o cuidado excessivo, né? Cuidado excessivo, você tem uma coisa que você, entendeu? É igual carro novo, né? Você não deixa ninguém pegar, ninguém dirigir e tal. O dom espiritual é o zelo excessivo, ou seja, você tem que lutar para que ele continue. Vou contar um caso muito interessante. Eu era um pastor novo em Vitória, eu era auxiliar de Jonas, tá? E se converteu, veio de uma igreja tradicional, uma irmã, mas ela era muito sofisticada, então a gente nunca pregou isso, né? Ela toda coisa muito produzida e tal. E ela tinha umas unhas usava aquelas unhas muito grandes, pintava de vermelho e tal. Nunca falamos isso porque nós fomos orientados a falar que não é dessa forma, uso e costume e tal, a gente tem muito cuidado com isso. Mas um dia, ela de repente foi batizada com o Espírito Santo, e ela, ativa, buscando show e tal, madrugada, começou a ter dons, visões, revelações e tal.
Eu era muito jovem e tal, ela era quase da minha idade, era um pouco mais nova. E ela chegou e disse: Amadeu, eu tenho uma experiência para te contar. E fala, fulano. Olha as minhas mãos. Ela tinha... Claro, mulher tem uma mão bonita, claro que mulher tem as unhas bem feitas, num tamanho normal, com né, tudo aquilo que é bonito, a mão, né, a mulher e a sua mão cuidada e tal. Mas aquela coisa excessiva ela tinha tirado. Ela me falou: que bonito e tal, ficou bonito e tal, você viu? Eu tinha as unhas muito grandes, né, Amadeu, muito assim, chamativa, tal. Mas o senhor requereu de mim, que bom e tal. O senhor disse que eu não me queria daquele jeito. Tal, foi a experiência dela. Uhum. Tá? Passaram-se uns meses, expressão zelo, é por isso que eu estou falando de zelo, tá? Passaram-se uns meses, ela me procurou que eu orasse por ela. Meses depois. O que está havendo com você, Amadeu? Amadeu, eu tenho um beijo que eu não tenho mais um dom. Eu tenho um... Mas não tive mais visões, orações, eu estou com uma dificuldade. Eu olhei para a mão dela, as mãos voltaram àquele tamanho normal e tal. Aí eu falei, apontei para a mãozinha dela. Amadeu, você sabe o que é? Tem várias irmãs aqui que usam a mesma coisa que eu uso. Eu digo, olha, as irmãs, aí tá tudo certo, mas você me contou que no seu caso o senhor requereu de você. É diferente. Quem tem dons espirituais, Sérgio e Marcelo, tem um compromisso diferente. Sim. Não sou eu que vou cobrar de você que tem um dom, mas você tem uma forma diferente de agir, entendeu? Com relação a quem tem dons espirituais. Nós estamos em cima da hora, o assunto foi tão assim, movimentado. Até outras perguntas que eu ia fazer para a Marcela, ela ficaram fazendo no próximo bloco. Mas nós vamos voltar na próxima semana, ainda dentro desse assunto. Nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre exercício de dons espirituais. Nós vamos começar no programa que vem o porquê, a importância dos dons espirituais dentro do grupo de intercessão. Como os dons espirituais são importantes para administrar a igreja e ajudar o pastor na administração da igreja, no nosso próximo programa. E também vamos falar sobre os dons também, não sei se vai dar tempo do próximo programa. E o culto profético. Mas nós voltamos no próximo programa, continuando com esse assunto. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor Marcelo, Sérgio. Até o próximo.
Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos encerrar o culto com o nosso coração agradecido por mais um culto de doutrina, de aprendizado da Palavra de Deus. Eu convido a todos que participam conosco para orarmos, encerrando este culto. Te bendizemos, ó Deus, e somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecemos pela nossa família na Tua presença e te adoramos por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua santa palavra. Agora, em Teu grande nome, dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, amados de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nós queremos deixar aqui o nosso abraço fraternal e informar também que aqueles que estão no exterior e desejam uma assistência podem acessar o QR Code aqui na tela, ou também aqueles que desejarem contar a sua experiência, aquilo que Deus tem feito na sua vida, também nesse outro QR Code você poderá contar a sua experiência. E aqueles que desejam uma assistência, uma oração individual, nós temos o 0800, que é o telefone 0800 70 73 076. Que assim Deus vos abençoe e a todos a paz do Senhor Jesus.